Eu sou a Teacher Eduarda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as WH Questions. Ai meu Deus, o que é isso? Vamos lá então, o que são isso, né? O que a gente chama de WH Questions são perguntas, né? São questões que começam com palavras que começam com WH. São essas palavras interrogativas que a gente vai usar para fazer perguntas, tá? E essas palavras incluem uns 5 pronomes interrogativos. Então, no inglês, a gente vai ter 5 pronomes interrogativos, tá? Então, quais são essas palavras, essas WH words? São what, which, who, whom, whose, when, where, why e how. Tá? O how não começa com WH como todas as outras, mas ele é considerado também. E a gente já vai ver por quê. Além disso, os 5 primeiros, o what, which, who, whom e whose, são os pronomes interrogativos do inglês. Então, tá? Então, vamos ver como é que a gente usa cada um. Primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que a resposta para essas perguntas é sempre uma informação. A gente vai usar essas palavras para sempre pedir uma informação. Quando, quem, onde, qualquer coisa que a gente quiser saber, nesse estilo, a gente vai usar elas. Então, sempre informação e nunca pode ser sim ou não. Porque se alguém te perguntar, onde é que tu quer jantar? Sim. Não faz sentido, né? Então, mesma coisa para o inglês. A gente não pode responder sim ou não quando as perguntas começam com essas palavras. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente quiser saber informações gerais, que a gente não tem opções, por exemplo, o que tu quer comer? Ou qual tua comida favorita? What's your favorite food? Né? Vai responder, it's pizza, é pizza. Tu não pode responder sim ou não, tu tem que dar a informação que a pessoa está pedindo, tá? Então, a gente tem esse. Mas depois a gente vai ter o which, que também é o qual. Ai, meu Deus, peraí. Mas eu tenho o what, which. Como é que eu vou saber quando usar? Né? Quando usa um, quando usa outro. Olha só, a gente vai usar o which quando a gente tiver opções, tá? Então, a gente não pode dizer, which is your favorite food? Só assim, a gente vai dizer, which is your favorite food? Chocolate or ice cream? A gente precisa ter opções para usar o which, tá? Então, daí a pessoa vai ter que escolher entre um ou outro. Pode ter 3, 4, 5, 6. Não interessa aqui quantas opções vão ter que a pessoa vai enumerar, mas daí a resposta é uma dessas escolhas. Então, what, quando forem informações gerais, e o which, quando forem, assim, essas informações, mas que tu vai ter que escolher entre uma opção ou outra. Quando a gente quiser identificar a pessoa que é sujeito, né? A gente quiser identificar a pessoa, a gente já vai ver por quê. Sujeito e depois objeto. Então, quando a gente quiser saber quem, a gente vai usar who. Who is she? Quem é ela? She is the new teacher. Ela é a nova professora. Who, tá? Porque a gente tá falando, ela é a nova professora. Agora, se a gente quiser identificar a pessoa que vai ser objeto, né? Não mais sujeito, agora objeto, ou seja, a gente vai querer saber com quem, para quem, a gente vai usar whom, tá? Então, olha só, whom is she talking to? Né? Com quem que ela tá falando? Ou a gente pode inverter, botar essa preposição no final lá no início, isso vai ficar muito mais formal a frase, to whom is she talking? Tá? Porém, todavia, entretanto, o whom não é tão utilizado no inglês falado hoje em dia, tá? Ele tá caindo de uso, ele ainda existe com certeza nos textos, nos livros, tudo mais, mas na fala, na conversa do dia a dia, a gente pode usar who. Who is she talking to, tá? Não vai fazer diferença de sentido, de significado, nada, só que realmente o whom tá caindo um pouco em desuso hoje em dia. Então, olha só, she's talking to the student, porque a gente não quer saber que é ela. A gente sabe, a gente está se referindo a ela, a gente sabe quem é ela, mas a gente não sabe com quem que ela está falando. Então, quando a resposta for o objeto da oração, a gente usa whom ou o who também. Ainda sobre o who e o whom. Seguinte, quando a gente quiser identificar o sujeito, a gente não vai usar o verbo auxiliar na frase, tá? E quando a gente quiser identificar o objeto, a gente vai usar o verbo auxiliar. Tá, vamos ver como é que isso funciona. Olha só. Who told you? She told me. Quem te disse, né? Até uma fofoca, aconteceu alguma coisa.
Quem é que te disse isso? Who told you? She told me. Olha só, a gente vai usar aqui o verbo no passado sem o auxiliar. Bom, a gente já viu, né, que quando tem essas coisas assim, a gente tem que usar o auxiliar e o verbo sem estar no passado. Para esse tipo de pergunta, não. Quando a gente quiser saber quem é o sujeito, who told you? Quem te disse? Ela me disse. Normal. Agora, se eu quiser saber para quem que tu disse isso, né? Para quem que tu disse, a gente já vai colocar o auxiliar. Então, who ou whom did you tell? I told her, né? I told my friend, the student, the teacher. O que for aqui, ele vai ser o objeto. Lembra lá dos pronomes que a gente viu? Quando vem depois de verbo ou preposição, her, para ela. Tá bom? Então, continuando eles. Para identificar a posse, né? O de quem é. De quem é esse livro? Whose book is this? Oh, it is the teacher's book. É o livro da professora. Então, sempre para saber posse, whose. Ok? Quando a gente quiser identificar o tempo, ou seja, quando, a gente vai usar when. When is the gig? Quando que é o show? Ah, it's tomorrow. It is tomorrow. É amanhã. Então, a gente vai dar uma informação de tempo, tá? Depois a gente vai ter como identificar o lugar. Quando a gente quiser saber onde alguma coisa vai acontecer ou aconteceu, qualquer coisa assim que a gente quer saber o local, a gente vai usar where. Where is the gig? Onde que é o show? Oh, it is at Gigantinho. É no Gigantinho, tá? Então, lugar, where, tempo, when. Quando a gente quiser identificar a razão ou o motivo, a gente vai usar o porquê. Agora é o seguinte, no português a gente tem os vários porquês. No inglês a gente tem 2, tá? A gente tem o porquê de pergunta, que é o why, né? A WH word, para WH question. Então, why are you watching this? Por que tu tá vendo isso, né? Por que tu tá vendo esses vídeos? Because I want to learn English. Porque eu quero aprender inglês. Então, o why é o porquê de pergunta e o because é o porquê de resposta. Tá bom? Além disso, se a gente quiser identificar a maneira, característica ou condição de alguma coisa, a gente vai perguntar como, né? Ah, como é que tu tá? Como é que foi a prova? Como é que foi a aula? Todo esse tipo de coisa, a gente vai usar o how, tá? Justamente por isso, ele tá aqui porque ele pede algum tipo de informação. Por isso que ele é considerado uma WH word, mesmo não começando com WH, que nem todas as outras. Então, olha só. Como é que tu tá? How are you? Oh, I'm fine, I'm okay, I'm well, I'm not well, né? Não tô bem, I'm not okay. Qualquer coisa que a gente botar aqui, né? Como resposta pro how are you, tá? Depois a gente tem, oh, how is the food? Como é que tá a comida, né? Ah, tá gostando da comida? Como é que tá a comida? Oh, it's delicious, tá deliciosa. Então, a gente quer saber a qualidade, a característica, a gente vai usar o how também. Então, por essa aula é isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo, comenta, dá um like lá no Facebook, compartilha também. Então, see you next time. Bye, bye!